Talvez você já ouviu falar a respeito do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. É um livro transformador e que traz de fato ensinamentos que aqueles que têm a oportunidade de aplicá-los em sua vida tiveram sim uma mudança e uma prosperidade financeira. Mas seria este livro alguma ligação com a Bíblia Sagrada? Teria o escritor utilizado métodos que ele trouxe da Bíblia Sagrada para aplicar neste livro? É o que nós vamos ver neste vídeo e então, portanto, não saia, fique até o final, mas desde já compartilhe este vídeo também, envie para o seu amigo que está querendo prosperar, o seu amigo que está querendo crescer financeiramente, e não se esqueça também, você que não é inscrito, para ficar por dentro de todo o conteúdo do nosso canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações, deixe o seu like também, mande para nós a sua opinião e deixe aí também uma opção de outro livro que você gostaria que nós fizéssemos um comparativo com a Bíblia Sagrada. Pois bem, neste livro nós iremos fazer comparativos de princípios embutidos neste livro com aqueles princípios e insights da Bíblia Sagrada. Tudo aquilo que ela fala sobre dinheiro, sobre finanças, sobre economia e de como prosperarmos à luz da Bíblia Sagrada. E para você que já leu ou já ouviu falar, sabe que o primeiro ponto do livro O Homem Mais Rico da Babilônia é de fato a poupança, é de fato guardar uma parte. O livro fala a respeito de pagar-se a si próprio, de economizar uma 10ª parte de todos os seus rendimentos. Para quem já leu a fantástica história do homem mais rico da Babilônia, entende que ele fala ali a respeito sobre essas bandeirinhas brilhantes, ou seja, esses pedaços de metal brilhante que são as famosas moedas de ouro relatadas naquele livro, e de fato tem a ver com a nossa prosperidade. Ele ensina ali de forma muito objetiva a guardar uma 10ª parte de todo o rendimento, falando que sem isso não há como prosperar financeiramente. Mas o que isso tem a ver com a Bíblia? Estaria este livro falando a respeito talvez do dízimo? Estaria este livro falando a respeito de economias, finanças? Ou seja, estaria este livro falando a respeito de princípios bíblicos? De fato, nós podemos fazer um elo de ligação entre este livro e a Bíblia, uma vez que a Bíblia traz ensinamentos dos quais qualquer homem, aplicando ele, vai conseguir ter êxito, vai conseguir ter sucesso na sua vida, seja ela material ou espiritual. E a Bíblia fala a respeito de um senhor que, ao viajar para uma viagem distante, ele chama os seus servos e faz com que estes servos cuidem de uma determinada parte do seu tesouro. Ele aplica na vida destes servos uma quantidade da qual ele diz que cada um recebeu segundo a sua aptidão, segundo a sua capacidade. É claro que se você é um religioso e se você convive no contexto de uma igreja, você já ouviu alguns pastores pregando a respeito de talentos, de dons, mas eu quero me ater apenas nesta parte da Bíblia Sagrada. Quando a Bíblia fala a respeito de finanças, ela está falando a respeito de dois princípios. O princípio espiritual, que sim é os talentos, é os dons, mas automaticamente da história por trás desta parábola, que está diretamente falando a respeito de princípios bíblicos para a prosperidade financeira. E de fato o livro também fala sobre isso e narra uma história fascinante de um homem que ensina outros homens a pouparem, porque ele aprendeu de forma dura como fazer isso. E é muito interessante. Se você não leu o livro, por favor, procure este livro para ler. Se você não tem a capacidade de adquirir este livro, existem audiobooks aí no YouTube mesmo, que traz a respeito deste livro, os exemplos e até o livro completo. Eu mesmo já escutei o audiobook e sou muito grato ao que colocou este conteúdo no YouTube para que eu tivesse acesso. E foi através deste livro que eu consegui mudar algumas áreas da minha vida, principalmente a área financeira, de acordo com este livro e os princípios bíblicos. E foi aí que eu entendi que ele tem uma correlação com a Bíblia. Veja bem, guardar uma parte trata-se de fazer um investimento do qual ele diz que é pagar-se a si próprio. Toda vez que você pega uma parte do seu valor, e ele fala ali até de exemplos
de homens simples que pegam 10 moedas e guardam uma parte dessas moedas, ou aqueles que são, como tem um exemplo ali no livro, de alguém que é um vendedor de ovos. A cada 10 ovos ele guarda um ovo para investimento e para que, se um dia ele precisar deste fundo de reserva, que nós conhecemos como fundo de reserva e que nos últimos dias é tão comentado aí no Brasil por diversas pessoas na internet, quando se fala de finanças, sempre se fala de um fundo de reserva. Isso, de fato, é muito importante obtermos um fundo de reserva. Mas a Bíblia fala a respeito desta parábola. A parábola de um senhor que reúne os seus servos e lhes dá talentos, lhe dá ali alguma parte em dinheiro, cada um segundo a sua capacidade. O mais interessante da história é que alguns desses apenas enterram este talento, apenas enterram esta moeda e não conseguem prosperar, progredir, não conseguem multiplicar aquilo que receberam. E este a própria Bíblia chama de um servo mau e infiel. Em contrapartida, os outros que receberam uma quantidade maior, 2, 5, enfim, cada um segundo a sua capacidade, a Bíblia vai dizer que o Senhor obteve lucro daqueles talentos, ou seja, o que foi colocado nas mãos deles, eles de alguma forma conseguiram granjear, multiplicar, porque fizeram bons investimentos. E no livro também nós encontramos exemplos, por exemplo, de uma vez que ele vai investir o seu dinheiro e ele acredita em um homem que era responsável por fabricar tijolos, ou seja, ele fabricava tijolos de argila, de barro, e ele vai investir dinheiro para que este homem vá comprar pedras preciosas, voltasse e vendessem os dois juntos essas pedras a um preço maior. Mas qual não foi a tamanha surpresa quando eles descobriram que levaram um golpe dos mercadores, compraram pedaços de vidro que nada tinham de valor, até se pareciam com pedras preciosas, mas não tinham nada de valor. E ali ele está trazendo o ensinamento de que não basta só nós tentarmos investirmos, mas devemos investir no local correto, devemos investir nas pessoas certas. E mais na frente você vai ver a história quando ele é questionado a respeito da sabedoria do oleiro, do homem que trabalha com barro, e ele vai dizer: este homem não tem outro conselho senão a falar de tijolos. Ele está nos dando uma lição de que devemos procurar conselho com as pessoas certas. Aqueles que falam sobre finanças, nós podemos ouvi-los, porque eles têm algo a nos oferecer, mas jamais poderemos buscar em fontes erradas. E a Bíblia Sagrada é uma fonte inesgotável que nos fala a respeito de diversos assuntos. E um deles, apenas um deles, e por surpresa nossa, é um dos mais falados na Bíblia, é finanças. Dinheiro, ouro, prata e riqueza sem fim. Este é sim um dos exemplos do que a Bíblia nos fala, de tantos outros princípios, como para com a família, com o nosso ministério, com a nossa igreja local, com a nossa vida secular, emprego, enfim, a Bíblia é dona e detentora de um vasto conhecimento. Uma prova viva disso é que a Bíblia é uma sabedoria milenar, e que diversos livros dos quais nós lemos hoje, nós encontramos princípios na Bíblia Sagrada tal como este. Então, portanto, a Bíblia nos ensina a economizarmos, mas também a definirmos muito bem o que seria uma economia, que é de fato reter uma parte para investir no momento certo. A Bíblia também fala do planejamento, e de igual modo o livro também, por incrível que pareça, fala a respeito do planejamento, ou seja, ele fala que para obtermos os nossos sonhos ou conquistarmos aquilo que queremos, é necessário planejamento. E esse planejamento envolve sim a alegria da família, a alegria pessoal de estar conquistando os nossos sonhos, de estarmos colocando em prática tudo que adquirirmos e aprendermos nestes exemplos. Ou seja, quando a Bíblia fala de não gastarmos naquilo que não é pão, ela fala de não investirmos naquilo que é correto e que vai nos satisfazer
e nos alimentar a longo prazo. Não está de forma alguma nos eximindo de pouparmos para conquistarmos alimento, mas sim também desfrutarmos dos prazeres que o dinheiro pode nos trazer, desde que seja de forma adequada, bíblica e coerente. Então, quando ela fala de planejamento, nós temos o exemplo, por exemplo, de Lucas, que fala que qual homem que quando vai construir uma torre, primeiro não se assenta, organiza suas finanças para ver se vai ter condições de acabar, para que alguém não venha futuramente passar a olhar para a torre inacabada e dizer, olha, este louco, insensato, começou e não tem condições de acabar. E quantas vezes talvez você já se deparou com essa situação? Você planejou, até compartilhou os seus sonhos com alguém, os seus projetos, mas em um dado momento de sua vida você percebeu que era impossível de conquistar. Por quê? Porque não tínhamos recursos suficientes. Por isso, antes de planejarmos e iniciarmos algo, é necessário iniciarmos sim a construção de recursos para que isso possa se concretizar e se tornar muito vivo em nossas vidas. Por isso, tenha assim um fundo de reserva, mas invista este fundo de forma que você consiga empreender, de forma que você consiga fazer este dinheiro trabalhar para você. E como é que você pode fazer isso? Hoje em dia existem muitos métodos, existem muitas propostas de recursos financeiros e a Bíblia nos ensina a termos cuidados com essas propostas, tanto quanto o livro também. O livro fala a respeito do dinheiro fácil, a respeito de tantos golpes que você pode cair, e ele traz até alguns exemplos de pessoas que, em busca de valores e retornos imediatos, caíram em ciladas e em golpes. E nunca se viu tanto na TV, no jornal, nas mídias sociais, pessoas que se deixaram ser levadas por estes golpes, pessoas que se deixaram ser levadas por essa ganância, vendo que poderiam momentaneamente ganhar recursos e valores que talvez nunca ganharam antes em suas vidas, acabaram se deixando levar. Mas a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem mesmo. Então é normal que nós venhamos ser tentados e levados a prosperar imediatamente. Mas o que a Bíblia nos mostra é que a prosperidade, ela exige um tempo, preparação, e é necessário sim obtermos recursos. Você não precisa ganhar muito dinheiro para começar a economizar agora mesmo. Apenas baixar um pouquinho o seu padrão de vida, economizando nas mínimas coisas, com isso fará com que você obtenha recursos para investimentos futuros. E enquanto você não consegue guardar, eu sugiro que você vá estudando a respeito de investimento, estudando a respeito de onde você pode colocar o seu dinheiro, e de fato talvez nós traremos aqui alguns vídeos te incentivando a colocar em alguns lugares o seu dinheiro, claro que lugares seguros, conservadores, que podem te trazer recursos constantes, ainda que não aqueles recursos exorbitantes que a internet aí proporciona e oferece supostamente para alguns seguidores, mas sim de fato recursos seguros, onde você vai poder dormir tranquilamente, colocar a sua cabeça no travesseiro e todo mês ali ter sim um advento daquele recurso que você colocou, um retorno para você. E isso é muito bom. Então, portanto, a minha dica é: guarde de tudo que você recebe uma parte, seja 10%, ou talvez hoje você não consegue guardar 10%, guarde 5%. E este valor futuramente se tornará um investimento na sua vida. Ou seja, guarde uma parte dos seus recursos e tenha uma mentalidade empreendedora, de alguém que vai fazer esse dinheiro trabalhar para você. E como é que eu faço isso? Pegando esse dinheiro e investindo, seja em pessoas, em negócios, ou talvez até em outros recursos. Hoje nós temos opções bancárias que nos trazem até retornos, embora não tão estrondosos, mas retornos seguros, coerentes e verdadeiros, sem pegadinha, sem golpe, mas objetivo. Então, portanto, não queira grandes retornos momentaneamente, mas sim planejamento ao longo prazo. É sim a dica de ouro da Bíblia Sagrada para o sucesso. E em contrapartida,
deste livro também. Se você gostou deste vídeo e gostaria que nós comentássemos a respeito de outros livros, já deixa aí o seu comentário sobre qual livro você gostaria que nós falássemos, e assim que tivermos a oportunidade nós vamos estar falando a respeito deste livro e comentando sobre o que a Bíblia tem a ver com este escritor, com este livro. Ou será que você tem alguma dúvida? Será que algum livro que você leu lhe chamou a atenção e você entendeu que ali existe algum tipo de princípio bíblico? Nós estaremos aqui para responder e te ajudar a prosperar na sua vida financeira, espiritual e familiar. Estaremos sempre aqui de volta gravando um conteúdo de qualidade pensando em você. Então, portanto, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar este vídeo, curtir este vídeo e comentar aqui embaixo também. Se inscreva no canal se não é inscrito. Não deixe passar essa oportunidade, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo do nosso canal. Que Deus te abençoe grandemente.